Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos. Nós vamos ainda dar continuidade naquele assunto hoje, sobre o batismo, tá? Porém, hoje nós vamos finalizar esse estudo e nós vamos também falar um pouquinho como recebe o Espírito, aquele que Deus enviaria ao ser humano, né? De jeito que a pessoa receberia esse Espírito e através de qual batismo que a pessoa receberia esse Espírito, tá? Então, é isso que nós vamos falar hoje. O versículo que nós vamos pegar de começo seria Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Tá. Shabbat Shalom a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 19. Nesse capítulo de Atos 19, aqui é um ponto de partida bem claro. Como é que as pessoas recebiam o Espírito Santo? Tá? Ou seja, as pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo depois de ser batizado nas águas em nome de Yeshua HaMashiach. Tá? E assim era a ordem que Deus mandou, que os apóstolos fizessem, Yeshua passou para eles como deveria fazer. Só teve um caso especial. Teve um caso especial. Nós vamos explicar por que Deus fez isso, tá? Ele foi uma forma diferente, mas se você pediu Atos 19, capítulo 1 ao 7, 1 ao né? 7. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo, ou que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, Yeshua. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, Yeshua. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12. Então, aí dá para analisar, porque em Atos 2, capítulo 2, versículo 37 e 38, Pedro ele toma a palavra e fala assim: arrependei cada um de vós, seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para os perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos que estão longe, quando Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas e outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, no batismo dos apóstolos, que os apóstolos fizeram em Atos capítulo 2, existia uma promessa da pessoa receber o Espírito Santo. E esse grupo de pessoas que está no Atos capítulo 19, eles tinham uma fé, guardava a Torá, porém foram batizados, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Daí perguntou, fala ali, em que sois batizados então? Porque houve um questionamento, por quê? Porque através do batismo recebiam o Espírito Santo logo em seguida. Mas o que vocês foram batizados? Daí falou, no batismo de João. Isso. Daí ele entendeu que o João era ainda a aliança, sem ser aliança renovada, mas era a lei e os profetas duraram até Yohanan. E de Yohanan para frente, o reino de Deus seria anunciado. Então, ele não tinha recebido o Espírito Santo, mas daí eles receberam. Você pode ver que eles receberam aqui depois. Sim. Então, o que você quer passar é que o batismo
com o Espírito Santo, a pessoa recebe após ser batizado pelo batismo da água. Exatamente. Só tem um caso em toda a Bíblia, que a pessoa recebe antes para ser imergido na água. Mas os demais casos, todos antes vem a tevilá e depois vem a imposição de mãos. Sim. Tá. Então, porque tem pessoas que falam assim, a pessoa visitou tal congregação, já recebeu o Espírito Santo e tudo mais, então não é isso? Não. O que acontece hoje? A pessoa, vamos supor, o Espírito Santo, ele é o selo da promessa. Ele é o selo da promessa para o dia da redenção. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ele não é selado. Aqui o versículo 6, se não me engano, versículo 6 do capítulo 19 fala, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Yeshua. Isso. E impondo-lhe, Paulo, o quê? As mãos. O que aconteceu? Veio sobre ele o Espírito Santo. Depois da imposição da mão, é que veio o Espírito Santo. Porque essa era a promessa, porque eles não tinham recebido. Hoje, o que acontece? Hoje, se a pessoa não fala em língua, ele não tem o Espírito Santo. Se a pessoa não é um culto para receber o Espírito Santo, não tem isso. Não tem isso. É após o batismo, com a imposição de mãos. Independente se a pessoa vai falar em língua ou se ela não vai falar em língua. O Espírito Santo, ele é para quê? Para guiar em toda a verdade. É diferente do chamado hoje que as pessoas conhecem, porque a pessoa é batizada na água e depois fica mês, semana, anos. Como é que a pessoa morre nesse período? Se a pessoa morreu nesse período e não recebeu o Espírito, como é que funciona? Ele não foi selado. Não foi selado. Daí vamos supor assim, olha, por isso que é importante, logo após o batismo, a imposição de mãos, como foi aqui. E isso nós vamos mostrar outras passagens hoje, que é com a imposição de mãos, independente se a pessoa vai falar em língua, tá? Sim, mas eu quero mostrar aqui, um outro batismo também, que as pessoas que foram batizadas, elas demorou alguns dias para receber o batismo do Espírito Santo. Sim. Eu não sei por que causa foi, eles não falam o quê, mas os apóstolos que batizaram, eles foram batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Daí mandaram pessoas lá para impor as mãos sobre ele. Mas você pode ver que o que cabe aí é a imposição de mãos. Justo. E não é um culto de semana, mês, mas a imposição de mãos, porque ainda ele só era batizado em nome de Yeshua. Segundo ponto, houve uma perseguição. A perseguição estava muito grande, daí não teve jeito deles fazer completo as coisas. Daí enviaram, ficaram sabendo, enviaram para lá. Mas isso é história, né? É midrashim, não é uma coisa real. A coisa real é que naquele dia eles não receberam e tiveram que enviar apóstolos para lá. Então, é uma coisa que, só para as pessoas verem a forma como funcionava, né, nos dias dos apóstolos, a forma das pessoas receberem o Espírito Santo. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 14 ao 16. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Yeshua. Exatamente. Daí o versículo que você leu foi o versículo? Parei no 16. 16. Leu 17. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está vendo? Mesmo com as orações, houve a necessidade da imposição de mãos. Então, com a imposição de mãos, eles receberam o Espírito Santo. Isso aí, essa promessa dependia daquele que estava fazendo a tevilá, ele impor as mãos sobre a pessoa. Então, isso não é uma coisa que você ganha ao dia a dia, ou um culto, ou alguma coisa assim. É aquilo, vamos por assim. Hoje, muitas pessoas, o Espírito Santo de Deus, ele guia a pessoa na verdade. Agora, para ele ser selado, ele tem que passar pela tevilá e a imposição de mãos. Isso. E por que também isso teria que acontecer dessa forma, não tem explicação.
Não tem explicação por quê. Porque assim eles foram dirigidos pelo Espírito Santo que o fizesse dessa forma, como Yeshua mencionou para eles, falou: vocês então não saem daí, fiquem na cidade de Jerusalém, até que vocês já sejam vestidos do poder. Logo que eles receberam a ordem. Então, quando eles receberam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ali em Pentecostes, foi aí que eles saíram para fazer a missão. Né? Aí depois nós vemos eles realizando o batismo e impondo as mãos das pessoas, porque batizavam as pessoas nas águas em nome de Yeshua HaMashiach, e depois receberia o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Tá? Então, ou seja, então, o que nós estamos querendo mostrar para as pessoas que para receber o Espírito Santo, a pessoa precisa ser batizada primeiro em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados. Pode eu vou passar mais para aí, mas por quê? Porque essa casa aqui, que é o nosso corpo, esse corpo aqui, então é um corpo que está no pecado. Aí eu aceitei Yeshua como meu Salvador, aí simbolicamente eu passei por um batismo, por uma lavagem. Aí, como se diz assim, a casa está limpa com o Espírito Santo para fazer morada. Aí eu recebo o selo da promessa. Tá? É uma coisa, um simbolismo até fácil de explicar a forma que era feito isso, entende? Mas pode ver que quando Pedro falou lá em Atos de Pentecostes, ele falou a mesma coisa: arrependei vós, cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Exatamente. E se for analisar o versículo 17, do mesmo capítulo, separou no versículo 16, do versículo 17. É como se eu tivesse, vamos pegar eu sendo essa pessoa aí, tá? O versículo 17 do capítulo 8, tá? E eu sendo essa pessoa aí. Eu ficando olhando assim o que você estava fazendo. Leia. E então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Isso, continua. 18. Simão, vendo que pela imposição de mão, das mãos dos apóstolos, eram dado o Espírito Santo, e lhes ofereceu dinheiro. Tá vendo? Olha, vamos supor assim, foi pela imposição de mãos, aquela pessoa que foi imergida na água, em nome de Yeshua, ele recebeu o Espírito Santo. Aí é como se o Simão ele ficou olhando assim, como seria feito para receber o Espírito Santo? Ele viu que pela imposição de mãos, com a mão daqueles discípulos que foram ali para orar por ele para receber o Espírito Santo, ele viu que por aquelas mãos recebia o Espírito Santo. O que ele fez? Ofereceu dinheiro. Ele queria comprar o dom. Ele falou: então põe a mão na minha cabeça também para que eu receba o Espírito Santo. Então, que deixa claro é o seguinte. Pode ler. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Tá vendo? Então, aí que está interessante, porque se não tivesse a imposição, por isso que esses discípulos, eles que foram batizados, eram somente batizados em nome de Yeshua, que fala os versículos acima, eles não tinham recebido a promessa. O que aconteceu? Eu falo uma midrashim, mas pode ter acontecido várias coisas. Porém, eles não eram batizados, mas não tinham recebido o Espírito Santo, mas era batizado. Daí o que aconteceu? Impuseram a mão sobre ele e receberam o Espírito Santo. Então, é dessa forma que recebe o Espírito Santo. Daí Simão, ele vendo que pela imposição de mão recebia o Espírito Santo, falou: então, vende para mim. Quer dizer, põe a mão sobre mim, para que eu receba também, que eu possa pôr a mão em outras pessoas e eles possam receber. Daí a resposta que foi dada aqui foi até meio dura, fala assim: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança pelo dinheiro? Por dinheiro? Você quer comprar esse dom? Esse dom é gratuito hoje. Por isso que não precisa um culto para receber o Espírito Santo, não precisa falar em língua para receber o Espírito Santo, porque não é essa a função. A função do Espírito Santo é que é homem, na verdade. Então, porque a gente vê as pessoas falando assim: olha,
vai em tal lugar hoje, vai ter um culto e nós vamos implorar a Deus para que desça o Espírito Santo sobre você. Isso venha do jeito que está, venha, não importa. E a gente via testemunho de pessoas assim que era assim, nada, disse que foi lá e recebeu o Espírito Santo. Uhum. E, sabe, assim, mas ver como é que as coisas é impressionante, né? Não que, que as pessoas falam que foi lá e recebeu, mas tem que haver uma confirmação, tem que ter um exame para ver, sabe por quê? Porque a Escritura fala assim, ó, provai se os Espíritos são de Deus. Sim. Ah, mas como é que você vai provar se o Espírito é de Deus? Então, para provar se o Espírito é de Deus, a pessoa precisa ter um certo conhecimento para poder saber. Senão ele pode entrar né, em fria sem saber. Mas nós estamos batendo isso aqui já no terceiro sábado, já podemos assim dizer, que o batismo verdadeiro realizado em nome de Yeshua HaMashiach, né? Então, só para nesse mesmo capítulo eu vou sair e falar assim, olha, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, no versículo 16, sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tivesse dessa forma, né? Aí se tiver. Então, por que nós estamos falando isso aqui? Porque nós estamos sempre frisando que os nossos batismos e o batismo para a salvação tem que ser da forma que os apóstolos realizaram. Tem que ser da forma que os apóstolos fizeram. Senão vai dar uma contradição. Olha aqui, olha. Vamos ler agora de uma forma mais diferente. Olha. Sobre nenhum deles tinha ido descidos, mas somente eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não está assim. Não, se a pessoa lesse, tivesse dessa forma, daí você não tem como falar que não é. Mas como não está dessa forma escrito, é questão que está escrito. É muito e as pessoas têm a Bíblia e vê que realmente está escrito em nome de Yeshua. É como falar assim, olha, isso aqui é um microfone. É um microfone e acabou, todo mundo está vendo que é um microfone. E se coloquei em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, não tem jeito. Não, é em nome de Yeshua, mas é assim, mas não é. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, ou seja, mas é uma coisa assim que a gente fala para as pessoas, mas seria tão importante que as pessoas fizessem um exame de consciência e pensassem e analisassem a forma que que ele foi imergido nas águas, porque poderá trazer problema no dia da vinda de Yeshua. Sim. Tá? Porque não é brincadeira uma coisa disso que nós estamos falando aqui. É uma coisa que se trata de salvação. Então nós vamos falar assim, mas eu aceitei Yeshua como meu salvador. Não é? Uhum. Sim. As pessoas fazem um culto assim, chamam a pessoa, faz um apelo. Quem aceita Yeshua como seu salvador, levanta a mão. Tá. A pessoa vem aqui na frente, nós vamos orar para você. Aí a pessoa começa a caminhar, tal dia, então marca o seu batismo. Tá. Aí o pastor pega a pessoa no dia do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não batizou para a salvação. Batizou ele para entrar naquela comunidade dele. O que foi invocado na vida daquele homem? Olha, 3 títulos. 3 títulos. 3 títulos. Ele não invocou o nome daquele que morreu. Que é isso. Tá? Porque nós falamos que realmente, como Shaul Rachalia falou, que o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. De quem? De Yeshua. Então, esse nome que é invocado no seu batismo, você aceitou ele como seu salvador. Ele que morreu por você. Tá? Passamos aqui há poucos dias, concernente ao batismo de Shaul Rachalia, onde o Ananias, né? Ananias chamou a atenção de Paulo e falou assim, levanta-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Tem Atos capítulo 2, né, que passamos aqui, para ver que para as pessoas analisar que realmente, para a salvação, tem que ter o nome de Yeshua invocado na sua vida, ou na nossa vida. Na vida de todo ser humano. Todos aqueles que ser humano, porque o versículo 12 do capítulo 4, de Atos dos Apóstolos, ele deixa bem claro isso aí.
Olha, versículo 11 e 12 de Atos após capítulo 4. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não, aí que está o detalhe, hoje. O mérito de trazer salvação à humanidade foi dado a Yeshua. Ele que sofreu, morreu, pagou os pecados e agora transfere esse mérito para outras pessoas. O mérito dele, não adianta. Não existe outro nome debaixo do céu, ou seria na terra, pelo qual o homem deve ser salvo. Não existe. Embora as pessoas acreditem de forma diferente, mas, como eu falei a semana passada, não tem um versículo que narra isso. Dessa forma, porque pai, nós temos aqui alguns pais aqui na nossa frente, mas eles têm nome. Filho também, nós temos alguns filhos aqui, mas eles têm nome. Então, se é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, como o povo fala, por que não usar os nomes? Isso seria nome. Quando você tem que batizar no nome, é nome, tá? Não título. Aí tem que usar o nome de Deus, tá? Uma que nós não falamos, o nome do Eterno, mas eles vão conseguir descobrir um nome. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Pensa um pouquinho. Tá, aqui está o personagem que vai ser emergindo nas águas. Aí nós falamos assim: eu te batizo em nome de Jeová. Que é Senhor, não é o nome, mas tudo bem, vai. Em nome de Yeshua. Isso é nome. E em nome do Consolador. Mas qual é o nome? O meu nome. Mas qual é o nome dele? O Consolador não tem nome. Então, aí é por isso que não é para batizar no nome, porque o Pai tem o nome, mas porque é impronunciável o nome de Deus. Mas por isso eu queria fazer esse quadro para ver se possa melhorar a compreensão de nós, todos que estamos ouvindo, escutando, entende? Porque, vamos por assim, ali fala do nome, ele morreu. É isso, por isso que esse versículo, capítulo 4, versículo 12 11 e 12, ele fala do nome, porque o nome do Eterno é impronunciável. Ponto. Então não tem como batizar no nome dele, porque o nome dele só existe lá o Yud Rei, Vav Rei. Mais nada. A pronúncia é para pronunciar o nome. As pessoas não vão conseguir, tá? É complicado para a pessoa tentar batizar desse jeito. Em nome do Filho. O nome do Filho fica mais tranquilo. É Yeshua. Aí está tranquilo. Conseguimos um pelo menos. E o nome do Espírito Santo? Qual é o nome dele? Espírito Santo é uma força ativa que procede de Deus. Exatamente, hoje. É um poder impessoal. É como você o sol está lá em cima e as pessoas falam, o sol está me queimando. Eu vou sair aqui do lugar aqui que o sol está esquentando muito a minha pele. O Espírito Santo seria mais ou menos isso, a força ativa de Deus. Está lá, mas ele cobre toda a terra através do seu poder. É como se Deus tivesse, através do seu Espírito, na nossa vida. É um poder impessoal de Deus. Mas não é um ser humano, ou uma pessoa, ou uma terceira pessoa. Gente, infelizmente, esse batismo foi para difundir uma crença sobre a Trindade. Então, eles batizam em 3 números para divulgar uma Trindade, um 3 Deus. Só que a palavra Deus é errade. Deus é um. Então, se Deus é um e é impronunciável o seu nome, então já não vai ter jeito de batizar no nome de Deus. Então, Yeshua, ele é o único nome que foi dado entre os homens, pelo qual o homem deve ser salvo. Tá. Então, eu vou pegar aqui duas referências aqui. Em Romanos capítulo 6, certo. Depois que eu pegar Atos capítulo 10, tá? Para confirmar a respeito desse nome que você... O nome de Yeshua. Romanos capítulo 6 fala assim: porque se fomos plantados... Romanos 6 capítulo 5. Romanos 6 capítulo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele
na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E o versículo fala bonito, né? Vai indo assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Aí fala, enquanto eu ter morrido, né? Provavelmente morreu. Tá, mas eu quero frisar o capítulo 5, o versículo 5. Porque se formos contados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos dados da sua ressurreição. Tá, se tem um nome que deve ser invocado, é o nome daquele que morreu. Aquele que morreu. E se eu, você, nós morremos na semelhança da morte dele, então nós somos com ele crucificados. Correto? E quem é que foi crucificado? Yeshua. Yeshua. Não é o Pai. E nem o Espírito Santo que morre, foi Yeshua, o Filho. Tá? Mas aí, como o Filho não é... o Filho é título, aí o nome do Filho que é invocado no batismo. O nome do Filho que é invocado no batismo. Então, se o nome do Filho é invocado no batismo, é Yeshua HaMashiach, para perdão dos pecados. E você pegou o versículo que debaixo do céu não tem nenhum outro nome pelo qual nós vamos ser salvos, não é? Isso. Tá, muito bem. Vamos passar aqui rapidinho, já passo para você já. Não, pode ficar tranquilo. Em Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, eu não marquei aqui. A esse dão testemunho todos os profetas. Então, eu falei que existe um personagem que ele foi em Atos capítulo 10, tá? Esse personagem chamado Cornélio, ele foi... Achou? Pode ir. Tá. Olha o versículo 10, capítulo 10 de Atos, versículo 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que manifestasse. Quem que Deus ressuscitou no terceiro dia? Yeshua. Manifestasse, né? Não a todos, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que cremos e vivemos com Ele, né? E mandou pregar, testificar, tal. Aí o versículo 43 fala assim, olha, a este, preste bem atenção, gente, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Será que é difícil entender isso? Receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Nome de quem que recebe o perdão de pecado? Então, não é difícil, gente. É questão de ler. É questão de ler e entender. É só isso. É só o que você está lendo, você entender o que você está lendo. Porque se Yeshua não traz salvação, não tem outro na face da terra que a pessoa vai ser salva. Não existe. Não existe. Se o nome de Yeshua, a pessoa não é perdoada do pecado, não tem outro nome. E agora? Por quê? O único nome que foi dado entre os homens pelo qual deve ser salvo é o nome de Yeshua, aquele que foi crucificado.
E agora esse dá um testemunho, todos os profetas, que em seu nome recebesse o perdão dos pecados. Ou seja, não tem outra forma da pessoa conseguir perdão fora do nome de Yeshua. Não. Antigamente, Rosh, na antiga aliança, Yohanan ele vinha falando assim, raça de víbora, quem vos ensinou a sair, fugir da ira futura, tal, arrepender, e fazia aquele banho ali, tá? Aquele batismo ali, e a pessoa mudava a sua atitude e começava a caminhar seguindo o Torá. Hoje, na nova aliança, existe um personagem que chama Yeshua, e esse personagem, ele mudou a história. Ele mudou a história. Pode falar quem quiser, gente. Ele dividiu a história em antes e depois. Antes do Mashiach, antes de Yeshua, e depois de Yeshua, antes de descer e depois de descer. Por que fez isso? Por que mudou? Olha, até esse período era isso. Agora não, começou outra contagem. Por quê? É do nascimento de um moço que nasceu em Jerusalém e ele foi sepultado porque ele foi crucificado. Mexeu com a consciência. Mexeu com a consciência. Olha quantas pessoas na face da terra hoje crê de uma forma diferente, mas crê nesse homem que nasceu em Jerusalém, que é um judeu, guardador de Torá. Yeshua é judeu. Tá vendo? Olha, até as criancinhas hoje ninguém lembra mais do Tiradentes, ninguém lembra mais do fulano, do Bertano. Mas de Yeshua, todos lembram. Quanto mais tempo passa, a história fica mais... Isso, lembra? E tem pessoas que tentam apagar a memória de Yeshua, mas não tem jeito, porque ele seria rejeitado por muitos. Muitos rejeitariam ele. Aí confirma o quê? Que ele é o Mashiach. Quando você rejeita, aí comprova mais que ele é o Mashiach, porque, olha, qualquer Mashiach por aí, ele não cumpre o que esse Mashiach Yeshua cumpriu. Não preenche espaço. Então isso que é importante. Agora, em seu nome, se pregar seu arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, eu gostaria, sim, que as pessoas não deixassem assim para aquele dia, porque tem pessoas que às vezes falam assim, não, sabe, tanto faz como tanto fez, naquele dia nós vamos ver quem está certo, entende? Se é em nome de Yeshua, se não faz... E eu convidaria que não, porque esse dia não haverá mais tempo e será um dia muito triste, muito terrível. É que a pessoa não sabe disso, sabia, Rush? A pessoa não sabe disso, que não vai dar tempo. Se você deitou a sepultura, você está selado daquele momento para frente, se você fez o bem ou aquilo que você fez só registrado. E o porém, se você reconheceu Yeshua, o Mashiach, guardou a Torá, cumpriu a Torá, caminhou certinho, está selado. Se você não caminhou certinho, também está selado. Ou para o bem, ou para o mal. Naquele dia, não vai ter assim, olha, você, olha, foi mais ou menos, mas eu te dou uma chance. Não tem mais ou menos. Aquele que sem lei pecou, sem lei perecerá. Mas eu analiso bem assim. Cego, guiando cego, é que o senhor é roxo. Eu falo sempre isso. O senhor é roxo, eu tenho vontade de salvar a humanidade, salvar as pessoas. Eu tenho que passar só estudo. Mas o senhor tem vontade que essas pessoas que estão assistindo possa enxergar de uma forma diferente, compreender a Torá. O senhor tem um amor, isso é importante. Esse amor do senhor, tá? Deus, mas é uma coisa assim que, quando você vê Yeshua falando ali, olha, que muitos naquele dia me dirão, Senhor, nós não curamos em teu nome, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos muita maravilha em teu nome, eu vos direi abertamente, apartado de mim, maldito para o povo, nunca vos conheci. Vós que praticais iniquidade. Então você vê que, obviamente alguém vai dizer, mas por que você não me conhece? Se eu curei em teu nome, porque alguém vai querer saber, entende? Mas, gente, nós falamos aqui que a fé da pessoa, ele aceita Yeshua como seu salvador, como está fazendo parte da congregação, aí a pessoa aceita, passa um dia, um mês, 2 meses, lá na tal congregação, chega e mergulha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi, ele foi enganado. Quebrou ela logo no primeiro passo dele. A fé, a aceitação dele é verdadeira. Sim, eu acredito nisso também, hoje. Mas só que a pessoa é enganada muitas vezes no serviço, muitas vezes com um amigo, e também em religião. Quando a pessoa aceita Yeshua como seu salvador, a pessoa vai para aceitar, e depois, na hora que chega, emerge ele num título. Daí aquela caminhada toda dele, praticamente não estava lindo, porque ele entrou naquela comunidade, mas não está salvo. Essa imersão não é a dos apóstolos, é a do Papa. Sim, o papismo, sim. Que saiu envolvido aí, professando lá
Trindade. Sim, é verdade. Aí, se você pegar essa imersão trinitariana e voltar lá nos anos 100, vamos pegar os 100, 100, Vai cair em quem, né? é, Vai cair no papismo. se você pegar a imersão em nome de Yeshua HaMashiach, você vai cair lá no Pentecoste. Vai voltando, a referência está lá no Pentecoste. Né? Então há uma diferença, entende? Não tem importância. Não tem importância sim. E quem morreu por mim foi Yeshua HaMashiach. Então, eu invoquei ele na minha vida, eu aceitei ele como meu Salvador. Sim. E será no dia da ressurreição, aquele que morreu com Mashiach ressuscitará, como fala em Romanos capítulo 6. Ressuscitará com Mashiach. Porque é uma coisa assim muito importante, meus irmãos, porque você vê que quando o Joel vem anunciando o batismo do Ruach, né? Ele fala assim que lá na profecia fala assim que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá? E o Ananias falou para Paulo o quê? Por que te detém? Por que te demora? Levanta-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Tá. Então, o nome do Senhor Yeshua é invocado no Santo Batismo, gente. É no Santo Batismo que o nome de Yeshua é invocado na minha vida, na nossa vida. Sim, Rocha. Então, isso aí é uma coisa muito, muito rica, muito alta, muito cara, porque a gente não pode deixar passar. É A verdade. gente não pode deixar passar essa oportunidade. Tá? Então, nós convidamos as pessoas que devem fazer um inventário na vossa fé, na sua caminhada, porque, como o professor, tudo nós podemos se perder, mas menos a salvação. Interessante, Rocha. Só para mim, eu vi um comentário hoje, e muitas pessoas, por não receber o Espírito Santo, tá? Talvez a pessoa suicida, morre porque acha que tem que falar em língua, acha que tem que fazer coisa. E tem pessoas, porque não falam em língua, falam que não tem o Espírito Santo, porque ela não foi batizada. Gente, independente de falar em língua ou não falar em língua, o Espírito Santo é um selo. Ele é uma garantia para o dia da redenção. É só isso. É um selo que conduz o homem a caminhar na presença de Deus seguindo o Torá. Olha, se a pessoa come carne suína, transgride o sábado, ele não tem o Espírito Santo. Ponto. Eu só vou dar uma passadinha pro João. Desculpa, não, para você. É que muitos receberam o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. E outros receberam o Espírito Santo e não falaram. Tá? Não falaram. Agora. Então, daí as pessoas ficam ali, uma criticando a outra, né? Porque você não fala em língua, você não tem Espírito Santo. Só de você criticar outra pessoa, você está errado. É prova que você não tem. Porque se você tivesse, você oraria para outra. Mas não, a crítica fala, porque está no mesmo barco as duas. Aquela que não tem o Espírito Santo, porque não está guardando a Torá, não está crendo em Yeshua, não cumpre o Shabat, olha, a alimentação não se preocupa. Olha, então como é que vai ter o Espírito Santo dessa forma? O Espírito de Deus não habita em tempo construído ou tempo imundo. Então, o Espírito Santo, ele é para guiar a pessoa na verdade. Se a pessoa não está guiando na verdade, como é que não enxerga, Roxo? Está escrito lá, o sábado é o 7º dia. Não, eu tenho o Espírito Santo, mas o domingo é o dia santo. Então, você não tem o Espírito Santo. Não, eu tenho o Espírito Santo. Olha, serão destruídos aqueles comedor de carne suína. Não, eu tenho o Espírito Santo. Mas peraí, você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo não mostrou para você que você não pode comer? Que Deus falou para não comer. Então prova que você não tem. Pode falar. Um detalhe bem importante. As pessoas acham assim, você não fala em línguas porque você rejeita o Espírito Santo. Mas a forma que rejeita o Espírito Santo é quando o Espírito mostra para você a verdade e você fala, não, isso aí não é para mim. Então eu estou livre disso aí. Isso aí é para o mundo de Deus. Aí a pessoa rejeita o Espírito Santo de Deus porque ela não quer cumprir o mandamento, porque ela entendeu que deve cumprir. Sim. E ela fala, não, isso aí não tem importância. Aí Ela rejeita e não deixa o Espírito de Deus entrar. Porque se ela aprovar aquilo que o Espírito Santo falou, ela não fala o que é verdade. Tentação do erro para que creia. Volta para ela, é só ela ser selada com a posição de um batismo. Sim. Aí sela dentro dela o Espírito Santo. Olha, gente,
vamos por assim, o eterno Deus falou assim, olha, por exemplo, Por isso Deus enviará o lembra-te do dia de Shabat para santificar. 6 dias trabalharás e farás tudo a tua obra. 2:11. Aí, você está começando a conhecer a Deus, Ele vai mostrar para você que realmente é o quarto mandamento. Então, tudo aquilo que a lei de Deus ordena, o Espírito Santo vai guiar você em toda obediência dos mandamentos, preceitos. Porque o Espírito Santo de Deus é o processo de Deus, correto? E Yeshua falou que ia enviar porque Deus permitiu que ele concedesse para dar para as pessoas. Tá, mas só que as pessoas, ele ia receber, mas para andar nos preceitos do eterno nosso Deus. Uhum. Foi por isso que ele falou, santifica-as na tua verdade. Que é a tua palavra, a verdade. A tua lei É a verdade. Interessante, hoje. Segundo Tessalonicenses, só para nós dar uma pausa e abrir um espaço aqui, que é aquele espaço que nós falamos que ia abrir. Então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 11 ao 11, 12. 10, 11 e 12. Segunda Tessalonicenses. Isso. Porque Com todo engano. segundo Tessalonicenses Segundo 2, Tessalonicenses, capítulo 2, 2. versículo 10, 11 e 12. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. O 12 também? Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo como é que é forte? Você resistir a Deus hoje. Resistir a Deus. Porque você não tem amor na verdade. Deus envia a operação do erro. Para que a pessoa creia na mentira. Tenha gozo na mentira mesmo. Não, eu sei que é isso. Tem muitas pessoas que não enxergam hoje. Porque a operação do erro, ele não tem amor na verdade. Se ele tiver amor na verdade, Deus envia a verdade para ele. Eu, se eu fosse as pessoas hoje, eu orava ao Eterno, Senhor, não me deixe enganado. Não me deixe confundido. Eu não quero ser confundido. Eu orava todo dia, fazia uma campanha de oração. Você não quer acreditar em nós, mas faz uma campanha de oração. Se ele for sincero, Deus mostra para ele. Deus vai mostrar. Deus não envia essa operação do erro para ele, e ele vai ter amor na verdade, ele vai acreditar. Agora, se ele ficar, não, que não sei o que, fazendo desculpa, Deus envia a operação do erro, porque Deus é o seguinte, Deus não depende de cada um de nós. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos que a pessoa lê lá na Bíblia lá. O quarto mandamento é o sábado, lembra, não vai lembrar. Aí vamos que eu seja um religioso. Aí o cara lê e fecha a Bíblia e tudo. Aí eu falo, Senhor, meu Deus, eu não creio no sábado, mas não é verdade, Senhor. É da tua vontade, está falando que o sábado é o quarto mandamento da tua lei. Se for, tem misericórdia de mim, encoraja, me impulsiona me dá entendimento para mim entender se é verdade ou não. Deus vai comprar no coração dele. Sim. Mas se ele falar assim, o sábado não tem nada a ver, não, deixa isso aí, Jesus já cumpriu. Você conhece Deus? Tem os 10 mandamentos mesmo, mas hoje nós estamos no tempo da graça, ele tem que virar as costas e olhar com o olhar Cumpriu em Yeshua. Isso, olhar com um olhar de desdém, aí Deus não vai. Não, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, ele colherá. Sabe, porque tem um versículo que as pessoas falam assim que o Espírito vive, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Tá, mas o Espírito vai vivificar o quê? A lei, aquilo que Deus mandou que fizesse. Sim. Ele não vai vivificar você numa coisa para desobedecer a Deus. Não, de jeito maneira. A letra mata, o Espírito vivifica. Sim, a letra mata porque a força da lei é o pecado. Sim. O Espírito vai vivificar você naquilo que Deus mandou você fazer.
Ele vai te dar. Ele vai te encorajar, ele vai te vivificar. Sim, Ele vai tirar você dali. Você vai morrer. sim. E Deus não ama a morte da pessoa injusta, mas ela se alegra com a morte dos justos. Então, a pessoa morreu seguro. Deus gosta disso, porque ele caminhou na presença do Eterno e teve sua partida em segurança. Agora é difícil a pessoa morrer de qualquer jeito, né? Em Timóteo capítulo 2:9 fala assim que a intenção de Deus é que todo homem se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Isso. Essa é a vontade de Deus, que todo homem se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade perfeita de Deus. Agora, tem que ver se o ser humano está preparado para isso, né? É isso. Então, Rocha, eu acho que deu, senão a hora está bem avançada e vamos abrir duas perguntas só? Duas perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá ok? Nada, irmã Fátima? Aziza não quer perguntar nada, ela nem escutou, ainda bem. Não? Tá tudo certo? Tudo certo por aí? Então nós vamos encerrar aqui. Então, shalom a todos, que o Eterno possa abençoar cada um de vocês.